Meio-dia em ponto com Deus, com pastor Francisco Nascimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, meio-dia em ponto com Deus. Tá ligado? Quem tá ligado aí, gente? Vamos ficando ligados, gente. Meio-dia, um horário apertadinho, tá todo mundo trabalhando, outros estão descansando, outros estão almoçando, mas não importa. Meio-dia no horário do sudeste do país, sul do país, nordeste, meio-dia. Lá na região norte tem outro diferencial de horários, né? E ali tem que estar atenado. Muito bem, você sabe que fica gravado essas mensagens aí no Facebook, sempre para você continuar meditando. Nós estamos falando sobre a segunda parte da vida, da conversão de Cornélio, um gentil que foi convertido ao Evangelho através da pregação que o apóstolo Pedro, lógico, o apóstolo Pedro, né, aquele que era um dos líderes da igreja primitiva, que foi chamado por Deus. Então nós já falamos sobre isso. Então o que é que você faz? Vá compartilhando, gente, pela madrugada, compartilha. Pega esse dedo aí, vai compartilhando, gente, com seus amigos da igreja, nos grupos da igreja, ou também aquela pessoa que você não conhece. O mais importante é você propagar o evangelho da salvação. E tá quente essa mensagem sobre a vida de Cornélio, porque era um pecador, mas era um homem que tinha uma vida ilibada, uma vida íntegra ali. Era um gentil, nós já falamos da última vez, que ele era um homem que era muito reputado, era um homem de uma vida ilibada, uma vida de um comportamento exemplar como pai de família. Era um homem que tomava conta de uma centúria, né? Ele era centurião da corte chamada a italiana. Uma centúria tinha 100 soldados, 60 centúrias, era uma legião romana, então era 6.000 soldados. Então nós já falamos sobre isso. Mas o que mais nós focamos aqui foi sobre como a religiosidade, a sinceridade, a bondade filantrópica de Cornélio, ele chegou aos céus, né? Chegou aos céus ao ponto de Deus ele enviar um anjo para que pudesse pedir para Cornélio enviar soldados para chamar na cidade vizinha, a cidade onde Pedro estava, a cidade onde Dorca havia morrido, né? Dorca, Tábita, alguns falam, né? Então, como o texto fala também, né? Mas ali a Dorca é ressuscitada, ali Pedro ele se aproxima da cidade aonde Cornélio estava, se aproxima, vírgula, né? Que era mais ou menos 2 dias de caminhada, né? Indo e voltando, né? Ali 2 dias, não era tão perto ali, mas era uma caminhada boa, né? Então Cornélio estava orando por volta de meio-dia, Deus se revelou para ele, né? E ali ele chegou para Pedro. Entenda a questão tradicional, entenda a questão ali religiosa de Pedro. Olha a questão, Pedro estava no óleo, como diz os irmãos pentecostais. Pedro estava na banha, né? Uma mulher tinha ressuscitado, então Pedro estava no avivamento ali, né? E chega 2 soldados romanos, né? Ali, ó, Pedro, apóstolo Pedro, né? Eu sei lá como é que ele chamava de reverendo, não. Então, olha, nosso chefe, nosso comandante chamou o senhor porque foi mostrado através da visão que o senhor tem que ir lá dizer palavras para ele, o senhor tem uma palavra. E Pedro ficou ali primeiro que ele tinha alguns judeus com ele, né? Os judeus já se entreolharam, falar com gentio não era fácil, né? Havia uma barreira religiosa, preconceitual muito forte, né? Falar com gentio não era fácil, né? Quebrar essas barreiras, porque se falassem os judeus, falassem com gentio, eles tinham como contaminado. Mas ali o povo estava na unção, estava na graça, a igreja estava crescendo, Israel, mas Deus queria muito mais, Deus queria atingir os povos não judeus, no caso, os gentios, e veio através de Cornélio. Pois bem, Pedro orou a Deus, ali teve uma visão, né? Viu no capítulo 9, capítulo 10, né? Fala que Pedro teve uma visão ali que Deus mandava ele comer
animais impuros, né, para os judeus, né? Deus mandava ele matar e comer, né? E ali Deus começou a trabalhar nas questões preconceituais religiosas ali que os judeus tinham perante em relação aos gentios. Então a história começa aí. Então, para atingir o Cornélio, para atingir a mensagem de Deus a um gentio, né, o primeiro gentio oficialmente falando, então Deus quebrou, como eu falei da última vez, duas barreiras muito importantes para que essa palavra chegasse até Cornélio, tá? Então foram duas barreiras, tá? Nós vamos começar. A primeira barreira foi, justamente como eu já vinha falando, a distância territorial, ou seja, as cidades litorâneas ali de Lida e Jope, né, eram distantes, né? E o texto diz que essas cidades, na realidade, elas ficavam ali no mar Mediterrâneo e era próximo uma das outras, próximo da região de Samaria, nas proximidades da região da Galileia. Ali já a cidade de Cesareia, também no litoral, ele ficava a mais de 100 quilômetros, aproximadamente 100 quilômetros de distância. Então, tudo essa distância, ela foi quebrada ali, essa distância para que Cornélio, ele recebesse o evangelho, ou seja, havia sim, Jesus ele queria sim anunciar para Cornélio a palavra do Senhor, para que através dele viesse o mundo todo viesse conhecer o evangelho da paz, tá? Então a primeira barreira que Deus fez, Deus quebrou ali, foi a barreira territorial. Por quê? Porque aconteceu que Pedro estava ali numa cidade, a cidade é de Jope, né? E ali estava uma mulher se ressuscitou, e ali ele estava ali na praia, como já falei, né? Então ele foi se aproximando da cidade de Cesareia. Então foi quebrando muito a distância territorial. A segunda barreira que foi quebrada aqui, que nós vemos, foi o preconceito religioso, como eu havia falado para vocês, né? Em achar que os ritos religiosos, né, Pedro e toda a sua turma que estava lá, né, 8 irmãos, parece, se não falha a memória, né, 8 judeus, né, estavam lá com Pedro, né. Então essas práticas religiosas eles tinham como mais importante do que uma vida humana, do que um ser humano, tá? Então, uma vida para Deus é muito importante. O texto fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? A salvação de uma alma, né? Então, o apóstolo Pedro, justamente como com os outros judeus, eles achavam justamente que essas práticas que os gentios comiam, todo tipo de alimento, essas práticas, alguns tipos de alimentos, eram alimentos impuros. Então, havia toda uma distância, tá? Havia todo um preconceito ali. Então, eles achavam também que somente os judeus ali eram merecedores das misericórdias divinas. Somente os judeus eram realmente agradável a Deus. Então, Deus ele quebra isso, mostrando através do sonho, ali no capítulo 10, versículo 9, onde Pedro relata, versículo 9 ao 16, você pode ver, ele relata justamente sobre este sonho, como Deus revelou para ele em oração, que ele deveria sim lá ir com os gentios e comer com os gentios, né? E depois ele explica mais no capítulo 11 ali, no final, ele justifica os judeus ali, porque que ele tinha ido na casa dos gentios, porque muitos tinham falado para ele, por que você foi comer na casa dos gentios? Aí Pedro explicou lá, dando testemunho da conversão de Cornélio e a sua família. Muito bem. O amor de Deus, gente, ele sempre, o amor de Deus, lembre-se disso, lembre-se do amor, da misericórdia divina, ele sempre alcançará aqueles cujo coração verdadeiramente clamam por suas misericórdias. Você é aquele que clama por Deus sinceramente, então o amor de Deus está te atingindo e há de te atingir, porque ele não vê os aspectos humanos, os preconceitos humanos. O que ele vê é um coração rendido a ele, um coração quebrantado a ele. Ele não vê religião como nós vemos, ele não igreja como nós vemos, tradições religiosas. O que ele vê é um coração sedento, um coração cheio de fé.
e cheio de esperança. Um coração fervoroso, gente, ele sempre vai atrair a Deus. Quando você lê a história de vários homens de Deus, de Abraão, né? Você vê que Abraão ele vivia no meio do povo do Ur dos Caldeus, onde existia muita idolatria, mas lá, afastado de Deus, Abraão era o diferencial, porque ele acreditava num Deus vivo, único e verdadeiro. Então é dali, né? É dali daquele monte de pecado, daquele mundo de pecado em Ur dos Caldeus, que Deus ele chama Abraão. Ele também vai te chamar aí onde você estiver, seja no mundo do pecado, onde você estiver. Se você tem um coração quebrantado, um coração realmente sincero, que ora a Deus, que clama mesmo com todo o caos da tua alma, ele vai ouvir a tua oração, ele vai atender o teu clamor, ele vai se achegar com as suas misericórdias. Isso aconteceu com Abraão. Você vai ver ali em Hebreus capítulo 11, a história de homens de fé, homens e mulheres de fé, que venceram gigantes, que venceram ali impedimentos, montanhas, obstáculos, tudo porque tiveram fé no Senhor, que creram no Senhor. Você vai ver uma mulher também, que sabe que eu possa trazer essa mensagem, uma mulher também que vivia lá em Jericó, uma mulher que era prostituta, gente, a mulher que ela tinha um ramo na área de prostituição, ela era empresária na área de prostituição, lá nos muros de Jericó, gente, ela tinha isso, e lá ela clamou, o Senhor acreditou que os espias eram enviados por Deus, e ali com aquela fé, Deus salva aquela mulher, gente, através da destruição que ele trouxe para Jericó. Deus ele não vê como o homem vê, né? Não vê como muitos judeus viram, né? Ali o gentil Cornélio, mas ele vê conforme ali o seu coração sincero, tá? Então Deus ele está pronto para isso, tá? Então Deus vê os corações, aqueles que verdadeiramente o buscam com sinceridade, não é isso, gente? Então, gente, a razão realmente é essa, e contundente, né? Voltando à história de Cornélio, temos que voltar, né, gente, ali para você, tem só essa explanação, né? Ali um pouco mais abrangente, para você entender como é justamente esse mecanismo divino para encontrar o pecador, tá? Para salvar o pecador, tá? Cornélio, então, ele em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele questionou quando o anjo do Senhor se apresentou a ele. Ali ele não questionou, ele era um homem religioso, era um homem que cria em Deus, então ele entendeu que aquele personagem era um personagem de Deus. Então essa forma realmente é uma forma realmente que Deus usou para alcançar Cornélio, é assim que Deus faz. Muito bem, gente. A outra manifestação que a gente vê de fé de Cornélio, além da manifestação das práticas de ações sociais que ele tinha, filantrópicas, ajudando os necessitados, orando constantemente a Deus. Então, a outra manifestação de fé que Cornélio teve foi preparar a sua família, todos os seus soldados piedosos, como eles chamam, para se reunir na sua casa e ouvir o apóstolo Pedro, que viria trazendo palavras de salvação. Um líder, gente, ele sempre está pronto para chamar outras pessoas. Lembrando que existem dois tipos de líderes, né? Existe o líder que convence para o bem, existe o líder que leva a sua família para o mal. Então tem muitos líderes aí, graças a Deus, pais de famílias que levam as pessoas para a igreja, para ouvir Deus, para ler a palavra, para meditar e para temer ao Senhor. Infelizmente, muitos também estão aí, não estão nem aí para as coisas de Deus e levam as suas famílias ao desastre, ao caos e até ao inferno. Cornélio, ele era um homem assim, reuniu a família, diz lá no capítulo 10, versículo 24, Atos Apóstolos, Atos 10, versículo 24, e Atos 10, 33, fala que ele reuniu ali, ele diz, olha, estamos aqui pronto para ouvir a palavra
que tu tens para falar para a minha vida. Ele estava ávido ali, havia um preparo, gente, porque a mensagem de Deus, para ela tocar o coração, tem que ter manifestação de fé, gente. Não, eu vou ver aqui. Não, tem que ter manifestação de fé, tem que ter desejo. Quem tiver sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Tem que ter sede como uma mulher samaritana, tem que desejar as coisas de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja num local onde você não consegue ver Deus, mas ali você está com avidez de conhecer o Deus Todo-Poderoso, de ter uma experiência com Deus. É isso que vai atrair a Deus, é isso que fará. Está sempre pronto para ouvir a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que realmente traz salvação. Quais eram as palavras de salvação? Lembrando que o texto fala ali que Pedro haveria de trazer palavras que Cornélio e sua família seria salvo. Essa foi a mensagem do anjo, você vê lá no contexto. Tá? Mas como eram essas palavras que trouxeram salvação à vida de Cornélio? Tá? Então, é mais importante aqui no discurso de Pedro, antes de responder essa pergunta, né, é que ele reconhece ali que Deus ele não faz acepção de pessoas. Tá? Como eu estava falando para vocês, Deus não faz acepção de pessoas, ele diz no verso 36. Então ele quer salvar todos. Então é preciso que a mensagem chegue aos corações sedentos. Tá? Então Pedro ele começa a discorrer a respeito sobre a salvação. E olha o que ele diz aqui, e eu quero ler para vocês. Ele diz assim, Pedro diz, então começou Pedro a falar. Ele diz, reconheço por verdade que Deus não trata com pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho, anunciando o evangelho da paz por meio que Deus enviou por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram pendurando no madeiro, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhida por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu ali dentre os mortos. É interessante que a palavra, veja essa imagem, a casa lotada ali de pessoas sinceras, juntamente com a família de Cornélio, e essa palavra de Pedro carregada de unção, de graça, falando sobre o sacrifício vicário de Cristo para salvar os homens dos seus pecados, para me salvar, para salvar você dos seus pecados. Então essa palavra foi entrando ali na alma sedenta, né? Essa alma fervorosa, e ali foi entrando e foi ali destruindo todas as oposições ali, tá? Então a conversão ali de Cornélio, da sua família, ela veio através da pregação. Enquanto Pedro falava, diz o texto, estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Sabe o que acontece quando uma pessoa está preparada para ouvir a palavra de Deus? O Espírito Santo, que é o Espírito que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 9 a 13, o Espírito que é o Espírito da promessa, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, então ele vem
profundamente entrando no coração daqueles que ouvem, daqueles que creem, daqueles que se arrependem, e faz naquele coração morada, e ali enche, como aconteceu aqui, de poder e glória, tá? E como maior evidência que a gente vê aqui, todos eles começaram a orar em línguas estranhas, como foi no dia de Pentecoste. Houve um derramamento de poder ali. Agora imagina ali os olhos ali arregalados de Pedro, dos 8 companheiros dele que estavam ali, judeus, vendo gentios sendo batizados com o Espírito Santo. Deus quebra as barreiras, Deus quebra as resistências, Deus quebra tudo que for impedimento para alcançar os seus. E o texto diz mais, o texto diz que eles foram batizados nas águas no mesmo dia, está no versículo ali 47 e 48, no mesmo dia. Pedro não perdeu tempo ali, já esperou para fazer 3 meses, 6 meses, como alguns fazem, né, exigem, né, tem que fazer 3 meses, 6 meses de escola dominical, aprendendo sobre o que é o batismo, né? Aí no mesmo dia, gente, não perdeu tempo ali não. Então, gente, é assim que faz. Se há uma evidência, uma clareza, ali há um desejo, há uma evidência clara que a pessoa se converteu, vamos descer as águas, e ali foi acontecer. E o batismo, gente, é uma maior evidência daqueles que realmente creem no Senhor. Eles descem as águas batismais, simbolizando ali a morte e a ressurreição, né? Então, gente, para a gente finalizar essa parte aqui tão gostosa, né, sobre a vida de Cornélio, quero que você confira Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, mas capítulo 10 é que fala sobre a vida de Cornélio, a conversão dele, a manifestação do Espírito Santo. Você tem desejo de ser batizado no Espírito Santo, busque a Deus, que Deus vai te batizar no Espírito Santo, com o Espírito da glória, o Espírito do poder, assim que ele faz, tá? Busque ele, que Deus, ele vai te batizar. Cornélio, ele era um religioso, prosélito, né? Fazendo uma síntese da vida dele, né? Ele era um homem religioso, prosélito do judaísmo, tá? Então ele não era judeu, ele era prosélito, um simpatizante ali da fé judaica. Ele orava constantemente, dava esmolas, era justo diante de Deus e dos homens, o texto fala, mas ele não era salvo. Deus, ele ouviu a oração de Cornélio, ele viu o coração temente, e ele enviou, através de uma visão, ele mandou chamar ali o apóstolo Pedro para pregar as palavras que havia de ser salvo, e ali o texto diz que houve salvação. Cornélio se preparou ali para a salvação. O que consistia a pregação? Perguntava para vocês, consistia as palavras de Pedro, né? Que palavra poderosa. É simples, você vai ver ali na homilética de Pedro, ele fala que Jesus, ele veio para curar os feridos, né? De lá Isaías 61, né? Para restaurar aquele que está quebrantado, aquele que está ali desanimado, para libertar os oprimidos do diabo, para salvar e perdoar os pecadores, morrer e ressuscitar como ele fez, e ser juiz dos vivos e dos mortos, e ser o Senhor de todos os homens. É essa a pregação de Pedro, essa pregação do Evangelho, ou seja, Jesus, ele veio salvar, Jesus veio te salvar. Então, Cornélio, o que ele fez? Ele creu, recebeu, ouviu com atenção, com a sua família, tanto é que ele creu, não somente ele, mas todos aqueles que estavam lá, e eles foram cheios ali da presença gloriosa de Deus, da plenitude do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, e ali eles começaram a orar em línguas estranhas, evidenciando um impacto brutal, né, na alma deles, né, que Jesus, ele faz realmente, ele vem ali trazendo salvação. Jesus, ele quer também, como Cornélio, ele quer também que ele seja presente poderosamente na vida dele. Como você parou aqui para ouvir o Evangelho até agora, né? Está preparado, está ouvindo bem, né? Então, é só você meditar em Atos dos Apóstolos 10, Atos do Apóstolo 11, você vai ver toda essa história narrada que está por detrás ali. Cornélio, ele, em tudo que ele tinha, ele não era salvo, mas ele alcançou a salvação. Mais importante é você saber que Deus, ele ama aqueles que o buscam, aqueles que creem nele,
aqueles que acreditam nele. Então, eu quero te convidar a você, como Cornélio fez, abriu a sua porta, a porta da sua casa, para que o mensageiro das boas novas da salvação chegasse ali e anunciasse a palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus encha no teu coração, entre na tua casa e ali a plenitude do Espírito Santo, o glorioso Espírito Santo, ele permaneça contigo, com a tua casa, com toda a família. Lembrando que a partir dali, todos os homens de todas as nações conheceram o Evangelho a partir de uma família, família de Cornélio. A partir de você, da sua família, Deus pode trazer bênção para as gerações, para as nações. Deus abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, Senhor da Glória, nós te agradecemos, ó Deus, pela conversão maravilhosa deste homem chamado Cornélio, que nos é um exemplo de simplicidade, de humildade, de bondade, de filantropia, Senhor, de devoção a Ti, Senhor. Um homem que abriu as portas para o apóstolo Pedro, teu servo, pregar palavras que salvavam, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, que assim seja com esse amado ouvinte, ó Deus, que foi, ó Deus, separado pelo Espírito de Deus para ouvir esta palavra, Senhor. Que eles recebam a Ti como Salvador, que abra o seu coração, que sejam batizados com o Espírito Santo, o Espírito do poder, o mesmo que estava no dia de Atos Apóstolo 2, Senhor. Que estava na vida de Cornélio e sua família, Senhor. Que estava na vida de tantos homens, ó Deus, de Deus, Senhor. Homens que foram impactados porque abriram a porta da sua casa para o Evangelho da paz. Abençoa, amado ouvinte, dentro das suas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Shalom Adonai, gente. Na próxima vamos ter um outro personagem que está quente, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado por aqueles que ficaram até agora online. Um abraço a todos, colegas, amigos que entraram. Fica na paz com Deus. Até a próxima. Shalom Adonai.